Sim, eu trago a fala do governador de Santa Catarina durante o congresso então da CAET, o 18ª edição do Congresso de Rádio e Televisão, que está sendo realizado em Florianópolis. O governador falou também, é claro, dos desafios enfrentados com a pandemia, a questão também de seca que acabou atingindo Santa Catarina, mas também citou aí os números que o estado de Santa Catarina vem se empenhando e saindo bem, principalmente com a questão aí de geração de empregos, questões econômicas, segurança pública, entre outros que o governador destaca agora. Nós nos identificamos muito com o que foi falado aqui. Recebemos um Estado com muitos desafios, um Estado com déficit. Foi mais ou menos o que aconteceu em Santa Catarina. O que a gente fez para chegar onde a gente está hoje? Nós qualificamos a gestão. Quando recebemos, lá em 2018, um Estado com 1 bilhão e 200 milhões de déficit, e em 2 anos chegamos a 1 bilhão e 860 milhões de superávit. Essa foi a nossa superação também aqui em Santa Catarina. No primeiro ano já de governo, em 2019, nós terminamos o ano com 1 bilhão, com 162 milhões de superávit. Então, algumas pessoas atribuíram, mas porque veio a pandemia, porque não precisou pagar dívida, ou porque houve ajuda federal. Não. Já no primeiro ano, nós equacionamos as contas. E quando eu assumi o governo, Ranulfo, você falou muito bem da dívida da saúde, o Ratinho deve ter enfrentado esse desafio lá também, dívida com fornecedores. A nossa dívida aqui era de 750 milhões de reais, quando nós assumimos em 2019. Até o final do ano de 2019, nós quitamos a dívida também da saúde, que se dizia impagável. Tem até hoje a gente começa a organizar, né, um ano de eleições, a gente começa a organizar os bastidores desse ano que vai acontecer, e as pessoas me dizem, quando em 2018 eu fui para o segundo turno, aí todo mundo falou, acabou a eleição, tal, ele vai ganhar, e não sei o quê e tal. Esquece. Se o comandante passou, esquece que ele vai ganhar a eleição. O negócio era ele não chegar em segundo turno. E quando nós chegamos no segundo turno, daí o consolo para o meu oponente era, cara, deixa ele assumir o Estado, ele está ferrado. Não vai pagar folha de pagamentos, não vai pagar a dívida da saúde, vai atrasar o salário dos servidores, vai ser um caos. Então, esse era o consolo para o oponente que estava prevendo ser derrotado na eleição. E é exatamente esse era o quadro que a gente chegava no governo e assumia. Aí a gente qualificou a máquina pública, revisamos os contratos, nós tínhamos uma despesa com pessoal, né, na máquina pública de 48,7%, quase 49%, no limite prudencial, e baixamos para 43% de comprometimento da folha de pagamento. E assim fomos fazendo as reformas, fizemos também a reforma da Previdência, criamos um governo mais leve, diminuímos o tamanho do Estado. Quem lembra aqui, em 2000 e até 2018, nós tínhamos as Secretarias de Desenvolvimento Regional, ou as SDRs, eram 36 secretarias, depois foram 20 espalhadas pelo Estado, já não tinham mais função. Nós eliminamos essas estruturas e conseguimos, com isso, economizar, revisando também contratos. Né? Na revisão de contratos, a gente economiza já, nesses 3 anos de governo, 1,5 bilhão de reais, trocando contratos que não eram favoráveis ao setor público, dentre eles contratos como, por exemplo, do sistema prisional, que num único contrato a gente economiza 50 milhões todos os anos. E assim fomos desburocratizando o Estado também de Santa Catarina. A desburocratização promove, obviamente, a competitividade. O que é que nós fizemos? Quando se abriu uma empresa em Santa Catarina, levava 20, 30, 40 dias para abrir uma empresa. Hoje, em alguns segundos, em alguns minutos, a gente consegue abrir e fechar também, que é importante, né? E no saldo, nesse balanço, o saldo é muito positivo para Santa Catarina. E a gente fez algumas escolhas. Uma delas foi a infraestrutura como prioridade em Santa Catarina. E isso fez todo sentido, como fez no Paraná, como está fazendo lá no Rio Grande do Sul, que são pensar futuro também, não pensar o Santa Catarina para hoje. Aliás, na infraestrutura, eu falava com o nosso secretário do CODESUR, Batoré está por aí, está lá o Gustavo, e ele me lembrava, né, eu ia receber, Ratinho, lá o ramal da Ferroeste, que liga Cascavel até Chapecó, o ramal ferroviário, que vai atender a nossa demanda de insumos aqui, milho, soja, enfim, os produtos para proteína animal. O EVTE está pronto, e ele ficou de vir aqui me entregar, só que pegou Covid, estava agendado para essa semana, ainda tem gente pegando Covid, hein? Então vamos prestar atenção. Mas fica para a próxima semana, certamente, está pronto o EVTE, nós queremos ir ao Paraná, inclusive lançar contigo lá vai para a Bolsa de Valores em breve, né? Está fazendo as audiências públicas, e nós precisamos conectar Santa Catarina a toda a malha ferroviária nacional. Estamos fazendo projetos, investindo 40 milhões de reais nos projetos para a malha ferroviária, conexão entre portos,
também o Planalto Serrano, com a região leste aqui de Santa Catarina, com a região litorânea, e, ao mesmo tempo, conectar o extremo oeste de Santa Catarina. Estamos investindo em alternativas de matrizes energéticas mais interessantes para o nosso estado, como é o caso de 1,5 bilhão que vamos investir. Já estamos investindo, né? Está entrando gás ali pela Baía da Babitonga, pelo Porto de São Francisco. É um gás que vai ser catarinense, que vai gerar tributos para Santa Catarina. Hoje o gás da Bolívia deixa o ICMS lá no estado do Mato Grosso. Nada contra o Mato Grosso, mas nós vamos trazer uma alternativa para cá e vai aumentar a oferta da molécula em 5 vezes, é o que é uma demanda que nós temos. Tem muita gente querendo renovar suas plantas, grandes cerâmicas, e não tem combustível, né, para tocar. Dentro dessa linha também de uma mudança da nossa matriz energética, de uma transição justa com o sul de Santa Catarina, com o carvão, conectando, então, transformando algumas termoelétricas a partir também da queima do gás natural, e avançando não só para a ferroviária, mas para a rodoviária, né, a expansão da nossa malha rodoviária. Nós estamos colocando 465 milhões nas BRs, diferentemente do que é comum. Normalmente o governo federal é que investe nas suas rodovias. Todas as obras federais que avançam em Santa Catarina hoje, avançam com recursos dos catarinenses, daqueles que estão sentados aqui hoje. Alguém pode perguntar, mas por quê? Porque quem está morrendo nas rodovias federais são os catarinenses. Só na 470 são 100 mortes por ano, na 282 chega a praticamente 60 óbitos. A gente vai colocar 50 milhões também na 282, superando R$500 milhão. Com o apoio do Parlamento catarinense, estamos conseguindo aprovar isso. Já medimos e já pagamos mais de R$100 milhões na 470, são 104 milhões, se não falha a memória. Estamos avançando nas outras também, na 280, na BR-163, lá no oeste, e na rodovia, na 285, que liga o estado irmão do Rio Grande do Sul, na Serra da Rocinha, né? A 285, uma BR, uma rodovia, que é pavimento em concreto, e nós estamos colocando dinheiro dos catarinenses também, que vai ser um grande corredor, que vai trazer desenvolvimento para os portos aqui, principalmente Porto de Imbituba, Porto do Sul. Mas, como falava o Ratinho aqui, Paraná é um hub logístico, né? Santa Catarina também se identifica aqui, o Porto de Itajaí, que recebeu recentemente 125 milhões de investimento para uma nova bacia de evolução. O complexo portuário, né, que é Navegantes, Portonave e o Porto de Itajaí, é o segundo maior em movimentação de contêineres do Brasil, só perde para Santos. Então, nós também temos essa vocação natural, e a gente escolheu, lá no começo do governo, a infraestrutura como o nosso carro-chefe. E também botamos 3,5 bilhões até 2021 nos municípios, com transferências voluntárias. Não se trata de distribuição de tributos aqui, né, de fundo de participação do município. Convênios, transferências especiais, emendas parlamentares. E lançamos o Plano 1000 aqui, governadores Ratinho e Ranolfo. Nós lançamos um Plano 1000 que é R$1.000 por habitante. Então, para que a geografia das urnas não comande os investimentos do Estado nos municípios onde existe um correligionário, onde existe um partidário, e sim, onde exista o catarinense. Então, um município que tem 600 mil habitantes tem R$600 milhões à disposição para aprovar projetos junto ao governo do Estado para receber os investimentos. Então, né, a gente está investindo em infraestrutura também. Os nossos 21 aeroportos, quando assumimos o governo, 8 deles estavam inabilitados para voar, e a gente tem apenas só 2, acho que até o final do ano a gente consegue colocar todos. Correia Pinto, agora inauguramos um voo da Azul para São Paulo, para Viracopos. Outro importante, essa questão do voo regional, também incentivando, né? E foi uma das questões importantes que nós fizemos no nosso governo, a transparência na questão do tratamento tributário para essas empresas. São 5,5 bilhões de recursos próprios em investimentos, mas a gente também está investindo no enfrentamento da crise hídrica, R$1,7 bilhão para reservação de água, para perfuração de poços, para ajudar quem produz a ter condição de sobreviver, porque nós não fazemos pacto com a natureza. Aqui, na ilha de Santa Catarina, se encontra a maior concentração de startups do Brasil, se a gente colocar proporcionalmente em população. E aí vem uma taxa muito interessante, que o menor desemprego do Brasil é em Santa Catarina. Nós estávamos com 4,3%, agora estamos com 4,5%. E a gente tem que fazer um balanço. Contra esse dado não há discussão, Ranieri. Nós enfrentamos 2 anos de pandemia, que foi o nosso desafio, né? Estava na nossa conta, né, Ratinho? Quem diria, né? Todo mundo se candidatou, não sabia o que ia acontecer, estava no nosso pacote.
Menor taxa de letalidade do Brasil para a Covid-19 está em Santa Catarina, 1,26. E o menor desemprego do país também está em Santa Catarina. Então, nós conseguimos equilibrar o cuidado com as vidas, o cuidado com a saúde das pessoas e o cuidado com os empregos e com a economia do nosso Estado. Então, realmente, aqui funciona, né? É um Estado que funciona, assim como no Paraná e no Rio Grande do Sul, e nós temos muitas coisas em comum, inclusive a nossa projeção no CODESUL aqui é que a gente promova a infraestrutura viária, aeroportuária, rodoviária, ferroviária, em conexão com os demais estados, para que a gente possa integrar malhas e facilitar toda a logística aqui nos estados do Sul. Santa Catarina tem o primeiro lugar na segurança pública, o CLP, o Centro de Liderança Pública, lá em São Paulo, nos colocou nessa condição aí. Primeiro em segurança pública, em sustentabilidade ambiental, em eficiência da máquina pública, o segundo lugar, e também em educação. Terceiro lugar em infraestrutura e inovação no país, comparando com os demais estados da federação. Também recebemos o destaque do estado com maior indicadores de avaliação acima da média da OCDE. Então, um estado realmente muito eficiente, e recebemos um prêmio de excelência em gestão pública também pelo CLP. É a primeira vez na história de Santa Catarina que nós superamos os 25% da educação. Fomos a 27,4% e retiramos dessa conta o salário dos inativos da educação. Também foi a primeira vez que nós retiramos o salário dos inativos. E para encerrar a minha fala, os números mostram também que o nosso governo é um governo de maior sensibilidade social da história desse Estado. Porque tem alguém nos criticando, dizendo só faz ponte, só faz concreto, só faz estrada, só faz escola, só faz hospital, só mexe com concreto. Mas nós temos hoje, a primeira vez na história de Santa Catarina, o Bolsa Estudante, que liberamos essa semana 2 parcelas, mais de R$1.000 cada estudante. São quase 60 mil estudantes do ensino médio e do ensino de jovens e adultos de Santa Catarina que vão receber R$568 por mês até dezembro, desde fevereiro retroativo, para ficar na escola, para não ir trabalhar. É a primeira vez que um professor recebe um laptop. Os professores me procuram e dizem assim, e foi entregue como carga pessoal do professor, né? Patrimônio dele, né? O Estado entrega de presente aos professores, laptop de última geração, salas de co-work, laboratórios de tecnologia, quadras de beach tennis. São 700 escolas em Santa Catarina, enfrentando a pobreza menstrual nas escolas, enfrentando o déficit habitacional, com 41 milhões agora para a construção de casas próprias para aqueles que não têm onde morar, e tantas outras coisas. Bolsa Atleta também, nunca houve em Santa Catarina esse movimento. Tem muita coisa boa acontecendo na área social, e não é só concreto, não é só asfalto. Mas concreto e asfalto, nós elegemos lá atrás que seria a bandeira que nós íamos levantar, porque o concreto e asfalto ia nos dar mais turismo, mais saúde, mais educação, mais segurança. A infraestrutura ia nos levar a todos os demais cenários de forma mais adequada. E isso efetivamente aconteceu. Acreditar na infraestrutura, acreditar no desenvolvimento. Para trás, nem para pegar impulso. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.